Já Foi foi assim. jogado ao trabalho. Muito legal, muito bacana. E aí, acho que você comentou alguma coisa aí também da tua história, né, do teu processo de parapsiquismo e tudo mais, e tem uma pergunta aqui que acho que vale a gente trazer, porque você já deu uma pincelada aí falando de projeção, que o Eduardo Bortoleto, ele pergunta se o EPICOM já deve dominar a projeção consciente em algum nível. Eu penso que sim. É óbvio que sempre vão existir exceções, né? Então eu vou pelo padrão, mas a gente sabe que até pela própria escala, né? O projetor ele tem 30%, ele está, né, logo atrás ali do EPICOM. Por que isso? Porque o EPICOM ele começa, né? A TENEPS já vai amadurecendo, ele começa também a ser mais requisitado para trabalhos extrafísicos, né? Trabalhos de assistência. Então, quanto mais desenvoltura ele tem no processo de sair do corpo, né, de doar energias, de telepatia, de volitação, de saber se ser mais ou menos safo, se precisar sair de uma dimensão, fazer aquele desaparecimento, enfim, esses atributos que a gente estuda muito no Instituto, né, nas aulas do CIP, lá dos antigos P's, o EPICOM tem que ter essa condição. Agora, a base de tudo na projeção é a descoincidência. Então, o EPICOM, se a gente fosse assim ter uma aula formal, né, uma escola, então a matéria que ele deveria passar numa prova seria da descoincidência, que a descoincidência é essa separação dos corpos. Então, a projeção é a descoincidência total, né, você realmente se separa e vai ter uma vivência extrafísica, e o EPICOM ele vai se profissionalizando nesse processo de dar passividade para os amparadores que a gente começa na TENEPS. Então, a TENEPS, a base da TENEPS é esse trabalho mais junto com uma consciex, né, amparadora, e aí dentro disso tem um range muito grande de pessoas que dominam, não dominam, que o amparador entra mais, entra menos, né, é um aprendizado, mas o EPICOM, né, se espera mais dele esse domínio maior da descoincidência, né, de alguma maneira. Então, sim, eu penso que sim, tem que dominar de alguma forma. E aí eu acho que vale também falar um pouco de parapsiquismo de modo geral também, né, assim, não só da projeção, mas capacidade de desassédio, né, em tese, o que se espera, né, e todo o processo do epicentrismo, ele está muito relacionado à assistência, e às vezes isso exige uma capacidade de desassédio ali maior, né, até para fazer uma própria desassimilação ali, né, dos processos. Então, acho que poderia falar um pouco mais também dessa questão do parapsiquismo, que a gente sabe que não é só o parapsiquismo, né, a condição do epicentrismo consciencial, mas tem um papel importante ali, né? Porque, querendo ou não, a pessoa vai ficando mais visada também, porque ela vai assumindo funções de responsabilidade maior, é como se ela fosse mais para o front da batalha, né? A gente, só aproveitando a pergunta, né? A gente faz um trabalho na conscienciologia que ele é muito antipático, né? Você, enfim, fala de situações que não agradam muitas pessoas, né? De que ninguém morre, de que, enfim, consolar os outros ajuda, mas não resolve. Você fala de assédio, quer dizer, a pessoa tem ali uma consciência energívora, né, um encosto, né, popularmente conhecido. Então, quando você vai trabalhando com essas realidades extrafisicamente, né, os espíritos, as consciências, elas vêm cobrar essa atitude, essa postura. Então, o EPICOM, isso vale para todo mundo, tenepsista e tal, mas, né, como a gente está focando aqui no EPICOM, que vai ser uma liderança mais expressiva nessa condição, ele vai ser mais cobrado. Então, ele tem que ter essa noção básica, né, de autodefesa energética, com estado vibracional, com a desassimilação que você comentou, né, quando de algum modo são lançadas energias, ou ele absorve energias, ou de alguma maneira ele assimila energias antipáticas, energias gravitantes, antagônicas, ele tem que saber também se sair bem, né, dessa condição. Então, toda a base tem que ter estofo, toda a base que a gente ensina nos nossos cursos de estado vibracional, sinalética, né, já tem que estar nisso com uma nota bem acima da média, né? E aí o parapsiquismo vem disso, quer dizer, decorre desse processo dele ter, de alguma maneira, esses canais abertos, vou chamar assim, quer dizer, se precisar ter uma clarividência, ele tem, se precisar sair do corpo, ele vai ser acionado, ele tem a questão da telepatia, então, em algum nível, isso tem que
funcionar, porque ele está trabalhando mais próximo, né, com os amparadores. Agora, eu penso que a base disso tudo se a gente fosse falar em atributos, né, além do parapsiquismo, acho que uma coisa que viria antes é esse senso de assistencialidade, né? Vamos resumir assim, esse senso de querer ajudar, esse senso de realmente tornar a qualidade de vida da pessoa melhor, a desassedialidade dela melhor, afastar essas consciências perturbadas. Então, tendo isso, depois esses outros processos, a pessoa, né, correndo atrás, eu penso, né, eu sei que é difícil, mas eu penso que isso vem. Mas a Desenvolve, assistencialidade né? é Como fundamental. consequência. Se não tiver, eu acho muito difícil. E acho que um outro aspecto também que a gente poderia trazer aqui, que também a gente sabe o quanto é importante, é o processo da liderança, né, Pedro? E a gente sempre fica nessa condição até, né, também tão importante quanto o parapsiquismo. No epicentrismo é o processo da liderança, né? Exato. Didaticamente, eu divido, assim, na Conscienciologia a gente estuda muito a tridotação, né, que é a intelectualidade, o parapsiquismo e a comunicabilidade. Então, normalmente o EPICOM é professor, ele é professor veterano, ele dá muita aula, ele itinera, então essa tridotação tem que estar funcionando de alguma forma também no nível mais expressivo. Aí eu associo sempre essas duas, que eu chamo de pentadotação, né, que a gente está conversando, que é a assistencialidade, e aí você comentou a liderança. Então a liderança, ela é mais também antipática, né, porque quando a gente lidera alguma coisa, a gente se expõe mais, os nossos erros aparecem, a nossa intenção, muitas vezes. Outra coisa, a gente tem mais poder, né, como é que a gente lida com essa situação. Então, esses 5 atributos, né, os 3 da tridotação, a liderança e a assistencialidade, eu vejo que é uma base, assim. A pessoa que quer ser EPICOM, centro mais, assim, expressivo, ela tem que se avaliar nessa condição e ver o que ela, como é que ela está, qual é o diagnóstico, o que está mais abaixo para ela correr atrás. E, além dessas 5, tem outras 2 que, assim, são mais... como é que eu vou dizer, mais nobres, são mais assim, eu olho com mais carinho e no trabalho ele vai exigir mais, que é um nível de anticonflitividade. Então a pessoa ela tem que estar mais, ela tem que ser mais benigna, ela tem que ser mais tranquilona, mais assim, do antibelicismo, sabe? De alguma forma ela tem que pender mais para esse lado. Porque às vezes a pessoa reúne todos os outros quesitos, mas ela tem um nível de conflitividade, ela tem um nível assim de bater o levou, sabe? Ela tem um nível de beligerância que ela ainda não consegue morder na língua, ela não deixa passar barato. E às vezes no trabalho assistencial, intra ou extrafísico, você tem que saber lidar com essa situação, não é que você vai vamos dizer, ser frouxo nas situações, mas você tem que ter um olhar estratégico, não deixar o seu ego atrapalhar um processo assistencial maior. Então, é aquela pessoa que perde, às vezes, um amigo em função de uma piada, né, porque ela não se aguenta. Então, essa noção da antibeligerância, eu acho que é fundamental. E um outro aspecto é o senso de grupalidade. O EPICOM, querendo ou não, ele vai ascendendo na escala para um processo que vai virar, né, desperto, semiconsciente, né, lá na frente a questão do evoluciólogo, que é esse líder maior aí de um grupo, né, um grupo de milhares ou milhões de consciências. Então, a gente já tem que desde já avaliar isso. Então, a pessoa que é muitas vezes vamos dizer, egóica, a gente individualista, brinca, né? Individualista, tem um ego monstro, quer dizer, se a gente às vezes dá mais poder para ela, ela vai se complicar ainda mais, porque aquele ego já está aparecendo muito, né? A pessoa tem necessidade de se afirmar, é aquela pessoa que se beija, né, o tempo todo, lambe a própria cria, né? Tá o tempo todo fazendo questão. Outra coisa, não aceita, às vezes, fazer um trabalho secundário, reclama, né? Não, porque eu, não. Não quer ficar por baixo. Não quer ficar por baixo. Então, aqui e acolá, a gente observa isso, né? A pessoa, de algum modo, quer aparecer sempre bem na foto. E outra coisa é, como a gente trabalha com muitas instituições, às vezes a gente pode também acabar
perdendo esse senso de grupalidade e ficando muito numa IC, né? É óbvio que a IC demanda muito, tá tudo certo, mas a pessoa tem que ter noção se ela é mais ou menos, tem um trânsito bom nas ICs, ela é mais ou menos conhecida, porque às vezes chegam nomes lá, né, pra gente ponderar, avaliar, e ninguém conhece a pessoa, só quem é daquela IC, às vezes fala, não, uma pessoa muito boa, mas, entendeu? Tá muito restrito ainda, né? O epicentrismo, ele, teoricamente, ele é um trabalho mais abrangente, aberto. Então, esses 7 quesitos é que eu olho mais, né? Esses 2 últimos eu acho que eles pesam mais, porque são mais avançados. Então, não tem como a pessoa ter, vamos supor, né? Colocar assim, uma nota muito ruim nisso, né? Aí não dá, eu acho. Porque imagina o seguinte, a pessoa que tem uma beligerância muito grande, quando ela... né, os amparadores vão entrar e as coisas vão acontecer e ela vai instalar um campo, aquele holopensene dela vai se espalhar. Então, se ela tiver alguma contrariedade, é fácil dos assediadores puxarem o próprio tapete dela. É fácil, porque ela, né, às vezes é pavio curto. Então, a gente tem sempre esse olhar mais profilático né, de tentar esclarecer a pessoa disso, né? Então, em alguns casos, a gente já conversou com a pessoa e orientou para ela, às vezes, focar nessa autossuperação, né? Para ela poder, mais para frente, vir sem problema nenhum, desde que ela supere isso, porque senão vai ser contra ela mesma, né? Muito Então, bacana. mais ou menos isso que eu penso, assim. Não, sensacional. E acho que assim, esse aspecto, né, de trazer a assistencialidade ali como base de tudo, para mim faz muito sentido, né? Porque quando você pensa todos esses aspectos que você trouxe ali como os riscos, né? Desde a questão do poder, da questão do egocentrismo, parece que o processo assistencial é meio que o antídoto, né? Mesmo meio que para todos esses problemas, né? Porque quando a pessoa quer a liderança com o viés, com o objetivo assistencial, você minimiza a chance de ela entrar em processos mais conflitivos ali, pela questão do poder, né? É pela assistência, não é pelo papel, não é pelo status, não é pelo poder, é pela assistência. Então, sempre ter isso meio que como um mantra, né? De trazer para a lógica da assistência e não para uma lógica do status ou qualquer outra coisa aí. Então, acho que é super importante mesmo. Eu, desde o começo, eu tenho um binômio, né, que eu olho, eu sempre falo também disso, eu acho que ajuda, que é aquele binômio ser-estar, né? Quer dizer, eu estou epicom, porque, sei lá, eu fui convidado para isso, mas eu de fato sou, né? Porque isso tudo aqui é um teatro, né? Querendo ou não, são nomes que a gente dá e situações, mas a pessoa que de fato está se constituindo, né, um epicentro, ela vai continuar sendo, a TENEPS dela funciona, ela vai ser extrafisicamente, então isso importa mais, né? Lógico que essas coisas têm que caminhar juntas, eu acho, né? O ideal, mas importa mais do que simplesmente um título. E vai ser esse ser, né? Essa condição dela se constituir como uma, vamos dizer, na definição, até estou lembrando aqui sem querer, a definição de epicom para o professor Valdo é a pessoa autoconstituída qual um fulcro de lucidez e tal, tal, tal. Então, ela vai, pela autopesquisa dela, se constituindo e fica notório, quer dizer, as pessoas percebem que ela tem mais energia, que ela desassedia, que ela entra nos projetos e não tem acidente de percurso, por exemplo, que ela vai bem, que ela lida bem com o grupo, né, a questão da grupalidade, que não tem negão. Então, essa condição intra e extrafisicamente acabam percebendo e é natural a pessoa, né, ser direcionada lá para o conselho, para algum trabalho maior do que o que ela vinha fazendo. Então, ser-estar é sempre uma dose, né, para a gente ver se a gente está, se aquilo não subiu a cabeça. Se está no caminho certo. Está no caminho certo. Quando as pessoas entram no conselho, a gente há muito tempo também fez um parecer. A professora Marina, que é uma das mais experientes, né, nesse processo todo, estava na coordenação do conselho nessa época e foi quem, vamos dizer, organizou, epicentrou essa discussão e que virou um parecer. E a gente entrega isso para todo o novo EPICOM, que é exatamente o mata-burro do EPICOM. E mata-burro é esse processo do ego, né? Quer dizer, deixar aquele poder subir a cabeça. Porque quando você está mais amparado, você se sente o tal, porque você está com muita energia, você está mais lúcido. É amparo de função. Amparo de função.
Então, às vezes a pessoa pode confundir, achar que são os belos olhos dela, Aham. né, por isso. Não que ela não tenha mérito, ela tem, mas, veja, ela está extrapolada, ela está, né, potencializada. Então, Sim. se a pessoa não tem uma autocrítica muito grande, ela vai, e o tombo é maior, né, porque ela, né, vai cair de uma altura maior, como a gente já viu acontecer, infelizmente. Quer dizer, essa noção da reciclagem intraconsciencial, se ela não acompanha, se a pessoa não acompanha, há a tendência dela não conseguir sustentar, eu acho, a situação em função disso tudo que a gente comentou, né? Às vezes vai pegar na grupalidade, vai pegar num processo do ego, vai pegar em alguma outra, um trafar que não foi trabalhado ali. Interessante, acho que eu já chamo a pergunta da Jéssica aqui, Jéssica, mas só para eu não perder, porque você trouxe aí, né? E acho que nesse sentido você me parece ser muito exemplarista, assim. Tem até um verbete também que você apresentou, que acho que chama autopesquisa epiconológica, né? Epiconológica. Uhum. Eu falei, eu sempre me confundo. Mas, enfim, acho que essa importância de, uma vez alcançado esse patamar, você manter esse processo de autopesquisa muito presente, né? Não ser realmente só uma condição, né? Que você almeja chegar, cheguei, agora estou aqui, estou tranquilo, né? Eu acho que, assim, o processo evolutivo exige que a gente mantenha essa autopesquisa frequente, independente do nível que a gente tiver na escala, né? Enquanto não chegarmos ali em condições mais avançadas, acho que a gente ainda tem bastante chão, né? E às vezes dá essa falsa impressão de que já está bem e está tudo dominado, né? Exato. Eu sempre falo muito nisso, porque baseado em fatos reais, né? Baseado e todos nós podemos, às vezes, cair nesse erro, né? Porque a pessoa, às vezes, tem tanta experiência na Conscienciologia, ela já foi líder de IC, já fundou uma IC, já fez não sei o quê, já foi professora itinerante e tal, Epicom, e ela acha que pode relaxar agora, né? E ela quer só dar aula, ela quer só dar curso de campo. Então, isso eu vejo que é um grande mata-burro. Quer dizer, se ela não se coloca em situações de assistida mesmo, né? Em aspectos que ela não domina, em aspectos que tem algum ponto cego da manifestação, a tendência dela é ficar nesse teto e ela não crescer, né, no processo, não crescer com a experiência. E acho que não só por ela também, acho que até como uma responsabilidade, né, dentro da CCCI, pensando em contribuir com o avanço de todo mundo, né, porque uma vez que você traz aí suas casuísticas, é muito legal porque enriquece pelo exemplo, né? A gente aprende pelo exemplo e acho que isso tem um compromisso também, né? Que acho que depois a gente pode até falar sobre GESCOM, eu acho que isso também é um processo importante. Mas... Fala aí. Desculpa, não, pode falar. Não, eu ia falar que hoje nós temos muitos exemplos já, né? Então isso ajuda bastante. Antes era mais reduzido, então acaba que ajuda. Facilita. Mas eu queria trazer aqui a pergunta da Jéssica, que a gente já começou a falar algumas coisas, né? Mas ela pergunta quais os megatrafores, né, que são mais importantes aí para sustentar o epicentrismo. Acho que alguns você já foi falando. Sim. Aí. É bacana isso, né? Porque megatrafor, se a gente for analisar, pegar lá no conselho, vai existir diferença, né, entre ali as pessoas que hoje estão nessa condição. Então, eu acho que para responder, né, se pudesse pegar seria esse da assistencialidade, né, quer dizer, o nível de assistencialidade. Até fiz um verbete, um dos últimos, que é esse autopesquisa assistenciométrica, né, interassistenciométrica, que para mim, a coisa mais séria. A coisa mais séria para a pessoa avaliar o quanto de fato. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está barganhando. Eu vou fazer vários cargos, eu vou fazer uma carreira aqui dentro, né, esperando ser convidada para lá, sei lá, para o conselho, para algum trabalho, alguma coisa assim. Então a intenção, né, não está qualificada, né? Se ela faz pelo processo que ela quer ver as coisas melhorarem, é uma coisa. Se ela já tem algum interesse, alguma moeda de troca, é outra. Então, esse acho que é o megatrafor, assim, básico. E outra abordagem é a pessoa pegar o megatrafor que ela tem e ver se ela consegue, né, caminhar para isso. Quer dizer,
vamos supor que meu Mega Trafor seja na área da intelectualidade, racionalidade, sei lá, discernimento. Eu sempre procuro ver a distância que isso tem para o processo assistencial, né? Quer dizer, eu uso isso aqui na assistencialidade em que nível, né? Na TACOM, na TARES, intrafísico, extrafísico, na TENEPS e assim por diante. E aí, o que na prática a gente vê, a gente divide didaticamente, mas na prática, a partir, acho que vamos colocar o epicentrismo ali, os atributos eles começam a ficar mais complexos, né? Porque eles começam a ser mais misturados. Então, a intelectualidade da pessoa já é mais composta, porque ela já escreve, sei lá, uma GESCOM, ela já pensa mais nessa condição, o parapsiquismo dela já é assistencial por natureza, já é cosmoético por natureza, então ela vai ter que ir avaliando. Então, eu, para não me prolongar muito, eu pensaria nisso. O Mega Trafor dá assistencialidade de algum nível, se quiser até assistencialidade parapsíquica, para ficar mais completo. Depois ela vê o quanto que ela está distante disso em termos do Mega Trafor dela. Tem pessoas que já têm o Mega Trafor nessa linha, e aí isso facilita, eu acho. Vou pegar o exemplo do professor Moacir, né? Ele era um exemplo de benignidade, de parapsiquismo, então já está ali com meio caminho andado, né, nessa condição. Tem outras pessoas que vieram, por exemplo, da política, sei lá, da arte, da própria religião, tem outros trafores, mas às vezes vão ter mais dificuldade para chegar nisso, ou vão ter que ir por outro caminho, né, para essa condição. Então, o resumo da história é o seguinte: o EPICOM ele vai começar a trabalhar mais com desassédio e ele vai sentir mais pressão, né? Essa pressão de diferentes formas e tamanhos. Então, é como se fosse uma coisa que vai achatar. Então, o que vai sustentar para ele não sucumbir? Né? Vai ser justamente esses atributos. Esse grau de, por exemplo, de comprometimento com a tarefa, com o processo assistencial, com anti-egoísmo. Então, se a coisa apertar, a pessoa vai o quê? Vai reclamar, ela vai dar um piti, ela vai mandar alguém lá fazer o trabalho, ela vai honrar aquela condição, né? Então, tudo isso são formas de pressão, sem contar a própria pressão mesmo assediadora, que ela vai ter que lidar a partir dos próprios atributos. Então, o EPICOM ele começa a ser mais assim uma mini peça de fato, sabe? Tem que ter essa noção. E aí, o grau de lucidez que ele tem, a pessoa que está interessada nisso, perante essa função, né, junto com os amparadores. E aí a gente tem que fazer o nosso trabalho, assim, fazer o nosso dever de casa para não atrapalhar, né, o trabalho maior que vai ser feito, no caso, sei lá, um curso, um trabalho de desassédio, a TENEPS, uma projeção desassediadora. Então ele já começa a se filiar mais nessa condição, então a vida dele já não é mais tão comum, né? Já não é mais uma vida comum, de um pré-serenão vulgar. Ordinário. Perfeito. Agora, acho que um ponto importante é que, assim, todos temos muitos trafores, né? E acho que a chave talvez seja aproveitar esses trafores, e o mega trafore especialmente, para desenvolver essas habilidades, né? Dessa pentadotação aí que você trouxe, em prol do processo assistencial. Acho que esse que é o arregaçar as mangas aí para isso, né? Exato. E aí ela complementa a pergunta aqui, perguntando quais seriam os gargalos que a Consim pode enfrentar, que travam aí o desenvolvimento e a assunção dessa responsabilidade, né, do epicentrismo. Um gargalo que eu vejo, tem alguns, né? Um gargalo que eu vejo como eu falei, é como se fosse colocar um peso maior sobre a pessoa. Então, ela tem que avaliar, fazer aquela avaliação que normalmente se faz para a TENEPS num nível mais abrangente. Então, um gargalo grande é a vida humana. Então, assim, a minha vida, por exemplo, está calçada, não significa que esteja tudo dominado, né? Mas a pessoa tem que avaliar, isso eu até coloco num desses verbetes, acho que é autopesquisa, avaliar, por exemplo, o nível de saúde financeira que ela tem, o nível de saúde holossomática, o nível de saúde de convivência mesmo com as pessoas. Entende? Então, a vida humana, ela não... Eu sempre falo que ela não permite, assim, muita tergiversação, a gente querer passar a perna na vida, porque ela cobra.
Então, a pessoa que às vezes, por exemplo, esquece da vida humana só para voluntariar, em algum momento essa conta vai chegar, né? Porque a pessoa, se ela não é milionária, né? E normalmente a maioria não somos, então tá, é uma coisa errada. Então, um gargalo é que, além disso tudo que a gente está falando, né, do voluntariado, tem a vida humana, que a pessoa veio para cá com uma ProEx, e nessa ProEx inclui fazer reconciliações, se reconciliar, vamos supor, com o chefe, ou com a família, ou com, né, constituir uma dupla evolutiva, saúde afetiva e sexual, eu coloco lá também. Então, essa parte, vamos dizer, mais básica, que às vezes a gente não toca muito, mas ela é fundamental. Então, tem pessoas que já foram lá ser candidatas à EPICOM que a vida não permitia, ela não tinha nem tempo para ser EPICOM. E aqueles até que eventualmente passaram para a EPICOM, mas que não têm a vida organizada, têm dificuldade de ter de disponibilidade. Então, um grande gargalo é esse, é arrumar a vida, e aí os inversores têm muito, vamos dizer, responsabilidade nisso, né? Tem esse olhar estratégico de ver como que vai fazer essa organização, né, da vida para poder estar mais liberado, né, nos momentos em que ele achar que isso vai acontecer. Então, para assumir o epicentrismo, essa tem que ser uma condição realmente que a coisa está, pelo menos está calçada, não precisa estar tudo dominado, como eu falei, mas isso ela está com isso em encaminhado. dia, né? Está encaminhado. Então, a gente tem na Consecutivos, né, Pedro, aquele curso que a gente deu ano passado, acho, ano retrasado, do dinheiro. Exato. E acho que é interessante, porque às vezes a gente banaliza algumas coisas e idealiza também, acho que romantiza algumas coisas, assim, né? Ah, Exato. não, só vou voluntariar e descalça realmente esse processo profissional, enfim, financeiro. E a gente esquece que, eu gosto de falar sempre que ProExis custa, né? Até para a gente fazer assistência, às vezes a gente tem um custo, né? Nem que seja até o custo do nosso autodesenvolvimento. Poxa, eu quero fazer um curso para me desenvolver em prol da assistência. Eu vou ter que, né? Então, acho que tudo isso envolve realmente uma preparação ali que a gente precisa estar bem calçado, né? E aquela ideia a gente, teoricamente, só pode dar o que tem, né? Porque no começo pode até dar, mas daqui a pouco vai faltar. Então, tem que ter essa noção, né, de uma poupança, um investimento em si e literalmente financeiro, para você ter um colchão, né, para depois você, se quiser fazer assistência com dinheiro, você poder dar numa boa, né? Então, a gente atendeu várias pessoas, né, que às vezes sem condição nenhuma. Aí tem aquela assistencialidade sem discernimento, que às vezes vem da religião, e a pessoa acha que tem que ajudar porque tem que ajudar, que é quase uma obrigação, e ela já está, né, caindo pelas tabelas, não tem nem onde se manter direito, mas ela está ajudando os bichos, ajudando as pessoas. Então, né, ela já tem esse senso, isso é bom, mas falta aquela ponderação, aquele discernimento. Não, calma, vamos calçar você primeiro para você depois poder ajudar de maneira continuada, né? Porque uma coisa que eu sempre falo também é isso, até certo ponto chegar no epicentrismo é fácil, chegar na dispersidade, mas se manter lá e crescendo é bem mais difícil, né? Esse que é o desafio. Muito bom. E já que a gente falou bastante de trafores aí para ajudar no desenvolvimento, tem uma pergunta aqui também falando de trafar, né? Perguntando aqui, a Regina pergunta como a consciência, como consciência exemplarista, você aí, né? Qual trafar ou trafares precisa ter reciclado prioritariamente nessa condição, né? É difícil generalizar, né? Eu posso falar de mim, posso dar alguns exemplos. Muitas vezes o trafar que precisa, no meu caso, por exemplo, era um nível de acanhamento, timidez, sociosidade até certo ponto, né? Que precisou ser reciclado para poder pagar o preço de ficar um pouco na vitrine, né? O ônus disso. E aí, como a vida me conduziu, né, para ficar junto do professor Valdo, né, com a Cris, e ele me expunha cada vez mais, depois veio a personalidade consecutiva, para mim isso foi muito terapêutico, né, porque se deixasse por mim, eu queria ficar mais nos bastidores, mais quieto, né, mais na minha. Então, é paradoxal, né, porque essa função, ela exige um pouco essa, sabe,
esse passo à frente, doa quem doer, é o jeito que tem, né? Vai, e você vai depois melhorando. Mas existe, por exemplo, principalmente quem veio da religião, que às vezes não quer pagar esse preço, quer ficar mais ali por trás. O outro lado da moeda é a pessoa muito egóica, né? Então é o trafar do egão, que é só aparecer, que a gente já comentou. Então, com aquela energia toda, se deixar, ela, né, ela fica nisso. Então, nesses dois extremos, né, a gente tem que encontrar um meio termo. Outro trafar que a gente observa tem a ver com esse segundo que eu falei do egão, que é o processo da arrogância. Então, às vezes a pessoa tem aquilo, né, tem um verniz, mas quando ela tem aquele poder ou aquela função, ela pode ficar quase intragável, assim, porque é muita arrogância e tal. Então, como nós viemos de muitas funções de poder no passado, eu acho que esses extremos aí, desde a pessoa, não que essa pessoa que eu falei mais tímida, como é o meu caso, não é porque às vezes não tem, é porque tinha muito, sofreu um esbregue e não quer errar né, na mesma maneira e fica com o freio de mão puxado. Então tem que saber, né, dosificar essa condição. O que não dá para a pessoa, desculpa, não dá para a pessoa querer ser picom e ao mesmo tempo não querer aparecer, que aí é um pouco, né, complicado. Ela vai acabar aparecendo. Mas fala. Não, só ia comentar, até porque a postura da arrogância que você trouxe aí, né, é uma função que tem, querendo ou não, um poder na CCCI, né? Se a pessoa tem muito forte esse traço, acaba gerando um anti-exemplo até, né? Exato. Outra coisa, por exemplo, se a pessoa não tem, vamos dizer, habilidade e ela erra na dose, por exemplo, ela vai com TACAP, ela coloca aquela energia toda para ir contra a pessoa, quer ganhar no grito, quer ganhar no argumento parapsíquico, também não se sustenta, né? As pessoas percebem, né, que tem alguma coisa exagerada, às vezes, tem alguma coisa forçada. Então, a pessoa que não se recicla tem sempre o mesmo discurso, sempre as mesmas respostas. Outra coisa, se apoia muitas vezes em ciências intrafísicas somente, não que esteja errado, mas só tem essa abordagem, né, está um pouco limitada na condição. Então, o trafar aí seria essa falta de visão multidimensional, né, essa falta de consciencialidade, né, do próprio paradigma, essa ligação, né, esse engajamento com o próprio paradigma. Interessante. Um outro trafar que eu já vi você comentando em alguma dessas tertúlias também é a necessidade de aprovação, né, Pedro? Acho que em algum momento eu lembro de você ter comentado isso, assim, acho que a partir do momento que você se torna um epicentro ali consciencial, você precisa abrir mão um pouco dessa aprovação do outro, né, porque você vai precisar se posicionar, porque você vai precisar, às vezes, entrar mais de uma forma diferente ali para fazer assistência, e se você estiver esperando algum tipo de reconhecimento ou aprovação, você já entra vendido na assistência ali, né? Exatamente, Então, é um treino, porque na CCCI a maioria se conhece bem, né? Então, às vezes, você tem que dar um contra num amigo, numa pessoa que você gosta. Obviamente que tem formas de fazer isso, né? Então, é um treino, né? Tem formas, vamos colocar assim, mais diplomáticas e às vezes mais, vamos dizer, ríspidas mesmo, né? No sentido de se posicionar. Então, mas o principal é que a pessoa precisa pagar, né? Esse preço. Então, eu lembro, né, por exemplo, no caso da política, né, quando teve aquela divisão da CCCI, e eu fui uma das pessoas que me posicionei, e era muito amigo da pessoa que se candidatou e tal, mas é um preço, tá tudo certo, né, são opiniões diferentes, enfim. Então, ali a gente sente o peso realmente do que é ter um tipo de posicionamento como esse. Muitas pessoas viram a cara, muitas pessoas falam isso, falam aquilo, falaram até coisa do Littré que não era, muito engraçado, né? Inventaram lá que o Littré era monarquista e não sei o quê, bababá, por exemplo. Então, assim, vem de todos os lados. Mistura tudo, né? Mas faz parte. Eu acho que, né, enfim, tendo uma consistência na argumentação, e aos poucos a coisa foi se mostrando, parece, né, melhor dessa forma, né, que nós somos apartidários, então é muito difícil a gente conseguir enveredar por essa linha, né, na minha avaliação. Bacana.
Muito bom. E aproveitando que você trouxe aí o Littré, eu queria puxar agora um pouco aqui o rumo da conversa para o olhar serexológico, né? A gente falou bastante aí de parapsiquismo, enfim, a gente sabe que você tem essa personalidade aí já identificada que é o Littré, mas eu queria expandir um pouco, não necessariamente, né, olhar só para o Littré, mas ao longo da tua holobiografia aí, a tua história toda serexológica, se você tem aí alguma hipótese de onde que você pode ter iniciado mais fortemente esse desenvolvimento do teu parapsiquismo aí na tua linha. Uhum. Difícil, bem simples, bem fácil, que você já tem a Deixa resposta na ponta da língua. É difícil, porque a Serex, ela é muito, né, vamos dizer assim, heterogênea, né, ela não é linear e tal. Então, se você olhar, uma das primeiras perguntas que fizeram, né, para o professor Valdo, na tertúlia até, é justamente essa condição, pegando aí o Littré, que foi a última vida, né, como é que eu era o Littré, se o Littré não tinha parapsiquismo e eu tenho parapsiquismo, né, colocando assim de maneira bem, sei lá, rasa, mas foi isso que perguntaram, né, mais de uma vez, várias vezes. E aí, uma das coisas que o Sovaldo falou é que quem disse que ele não tinha parapsiquismo, né, porque era muito fácil trabalhar com ele, porque ele era dócil aos amparadores, né, o enumerador trabalhava muito com ele percebia e tal, por causa do processo intelectual, mental, somático. Então, às vezes a gente tem um olhar para o psiquismo mais estereotipado, né? Mas a gente entende a pergunta pelo fato dele ter sido positivista, materialista, etc, etc. Então esse é um aspecto. E na Serex existem essas funções, às vezes, que o professor Valdo chamava de missionato, quer dizer, como se fosse uma pré-proex, uma proto-proex. A pessoa vem a trabalhar com um aspecto, porque aquilo no contexto dela vai ajudar, etc. E no caso dele era justamente esse processo mais de algum modo defender a ciência, né, continuar trabalhando com as coisas que ele trabalhava lá de lexicografia, de letras. Então, tem isso que é uma coisa mais específica. Mas, pelas minhas experiências, né, por algumas, até comentários do próprio professor Valdo, parece que é uma coisa mais antiga, né, respondendo a sua pergunta, não estou querendo fugir. Então, você vê, a gente vai ter aí o curso Lucidez, né, no final do mês, Lucidez Retrocognitiva. A última vez que nós demos esse curso, e eu estou contando isso não é porque sempre acontece, pelo contrário, né, é mais raro acontecer, mas aconteceu eu tive uma retrocognição que era justamente um processo de parapsiquismo, né, de um processo de iniciação na cidade de Éfeso, e aí eu não sei a época, né, uma coisa bem antiga, em que eu fazia muito parecido com o que eu estava fazendo ali naquele momento, né, essa questão de instalação de campo. Ali eu tinha tido, na experiência lá atrás, eu tinha tido uma vivência que para mim, vamos dizer, era fora de série, porque eu fui querer pesquisar na biblioteca quem já tinha falado sobre aquilo, como se eu tivesse conseguido algo que era um desafio, alguma coisa assim. E o que mais me impactou nessa experiência foi o fato de ter, sei lá, 2 milênios ou mais ou menos, mas assim, milênios, e a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Um local fechado, todo mundo com roupa clara, mais ou menos no escuro, só que lá tinha umas estátuas no meio do salão, tinha alguém cantando, sozinho, assim, sem instrumento, não lembro de instrumento, mas alguém vocalizando alguma coisa, tinham pessoas do lado apoiando, como a gente tem hoje, entendeu? Então, parece ser uma coisa antiga que eu acho até que vem lá o professor Valdo falava dos pedrões, né, dos Stonehenge da vida, só que lá tudo era muito ritualístico, né, com muita cerimônia, com muito processo de falta de lucidez. Tem que lembrar também do processo pitagórico, né, quanto mais a gente estuda os Pitágoras e os pitagóricos, a gente vê que é tudo igual, né, formar uma comunidade, ter lá uns preceitos, assim, com algumas diferenças. A gente evoluiu, porque lá era mais rígido, né, as coisas, tinham lá 5 anos de silêncio, por exemplo, tinham umas tarefas mais hard, assim, enfim, e hoje, né, nós estamos muito mais universalistas, mais científicos, né, trabalhando com Verpon,
Então, é difícil de responder. Eu acho que, com o próprio grupo, né, a gente vem, tem lá as experiências, só que aí a modernidade vai acontecendo, a gente às vezes pisou na jaca nas monarquias da vida, né, na Europa, ficamos lá enrolado um pouco, depois vamos tentando sair para poder chegar aqui. Então, parece que é aquela coisa que sempre você tem que recuperar e tornar a desenvolver. Então, eu tenho por hipótese que, antes de nascer, no curso intermissivo, eu devo ter olhado isso, devem ter me ajudado, e eu sabia que nessa vida ia precisar muito de parapsiquismo, então eu devo ter estudado muito essas vidas, né, que isso aconteceu, para eu poder vir aqui, e foi o que primeiro chamou atenção, né? Então eu sempre também me causou estranheza isso, porque se você olhar para o Littré, é muito intelectualidade, então eu esperaria que eu fosse muito mais, sei lá, CDF ou nerd, e eu não, eu era normal, assim, meio popular, não tinha nada de sempre sair bem nas provas, sem precisar estudar, tinha facilidade, mas nunca fui muito assim. E o parapsiquismo sempre chamou mais atenção. Então eu atribuo isso muito a esse processo extrafísico. Outra coisa que é interessante na sua pergunta, que eu acho que a gente tem que... É um toque, assim, que faz muita diferença nesse processo quando a gente vai analisar a série X, porque a gente esquece, né? Ainda mais antes que a gente não tinha tanta lucidez. Mas um fator muito, talvez, assim, importante na nossa vida, na nossa história aqui da nossa comunidade, a partir do professor Valdo, foi o pandeiro. Eu acho que o pandeiro, né, para quem não sabe, uma comunidade transitória, temporária, que foi feita, que o professor Valdo saía do corpo, algumas pessoas também, muitas consegues eram levadas lá para fazer debate, para falar sobre a Conscienciologia, para preparar, né, a constituição da ciência e Conscienciologia. Isso aí faz muita diferença, né? Então, como eu já estava a maior parte das vezes aqui, isso acho que ajudou muito a desenvolver o parapsiquismo, a ter mais amparo para isso, a fixar certas coisas. Então, sabe, uma coisa acabou ajudando a outra. Então é isso, você pensar, né, que, sei lá, em 85 terminou, nós estamos aí falando de 2005, né? Então, sei lá, extrafisicamente, você pensar que, né, a pessoa está lá passando pelo curso intermissivo ou no próprio pandeiro um pouco depois, entendeu? E as coisas vão acontecendo, ela vira voluntária, ela vai até virar Epicom, isso chama atenção. Isso faz a gente pensar que realmente a coisa é mais séria do que a gente imagina. Muito bacana. E eu ia puxar justamente essa lógica do período intermissivo mesmo, né? Mas antes eu queria só fazer um parênteses aqui, porque você falou de Éfeso, né? E eu lembrei, não sim. Tenho aqui para colocar. Eu levantei para você, né? Você levantou, deixou a bola quicando aqui. Sim. Eu não tenho aqui a divulgação, mas em novembro o Pedro vai apresentar, né, a pesquisa sobre Éfeso. Então, se alguém teve repercussão aí, o Pedro falando de Éfeso, ou tem interesse, né, em conhecer, no curso Patrimônios Intrafísicos e Repercussões Serexológicas, o Pedro vai apresentar sobre Éfeso, né, Pedro? São 9 patrimônios, se eu não me engano, que a gente vai apresentar. Legal. E é um deles, vai ser bem... Muito já bacana. Estou curiosa para ver, muito legal. Essa experiência, porque assim, como eu falei, eu vim do positivismo. Positivismo é aquilo que eu tenho que provar, né, por A mais B, tudo da matéria, né, tudo preto no branco. Então, eu só admito realmente experiências muito impactantes, assim, não é que eu tive uma ideia. E essa experiência, além dela ser... Foi marcante. Uma retrocognição, o homem lá que me ajudou e desencadeou essa lembrança, né, a experiência acabou porque ele ficou falando no meu ouvido aqui esquerdo, Éfeso, tipo assim, lembra, seu besta, não esquece. Então, e eu assim, eu não sabia o que era Éfeso, eu não tinha uma vaga noção, será que é? Acho que tinha um negócio de uma biblioteca, eu falei com a Andressa na hora, assim, ó, totalmente ignorante. E aí você vai ver, lá tinha um templo, né, de Artemis, enfim, tem toda uma história interessante que a gente vai abordar lá. Muito curioso, muito uma cidade muito importante do Império Romano, né, e antes tem história, depois também, então muito legal. Bacana por isso. Muito bom. Mas o que eu queria retomar aqui agora é a questão do período intermissivo que você trouxe.
Quando você fala um pouco aí da tua linha, né, e acho que talvez tenha um processo mais antigo de vidas, talvez, né, várias vidas desenvolvendo parapsiquismo e uma última vida mais fortemente ligada ali ao processo da intelectualidade. Mas até que ponto que no período intermissivo, talvez você não tenha ficado mais tempo dedicado a vincar, né, todo esse processo do parapsiquismo de uma vida mais remota, mas como algo mais presente ali, né, presente no período intermissivo, para que você rememorasse agora, né, nessa vida. Sim, eu penso que sim, e vários, talvez, indícios mostrem isso, né? Primeiro, mais forte, talvez, seja essa lembrança que eu, né, de uma projeção, que eu sempre conto também, que a amparadora me ajudou, que eu estava começando a dar aula no instituto, e se falava muito em curso intermissivo, e eu, como tinha muita experiência extrafísica, eu queria um dia sair do corpo e ver o que era isso, né, de curso intermissivo, e saí do corpo, não tinha ninguém, comecei a evocar essa ideia, essa amparadora chegou, falou para eu seguir ela, eu segui, e ela, resumidamente, me mostrou, eu, antes de nascer, treinando, né, a condição da projeção. Então, e é muito interessante, porque a minha, né, preocupação lá era gravar essa sensação de saída lúcida do corpo, né, essa questão da perda da respiração, olhar para o corpo, voltar, passar, enfim, a janela, a parede, as ajudar mesmo. sensações. Exatamente. Então, aquilo me deu uma ideia de que realmente eu fiquei encucado com essa condição e me dediquei, né, a isso. Outro aspecto é a questão, vamos dizer assim, de, teoricamente, ter ficado bastante tempo na intermissão. Então, né, se você está lúcido numa intermissão, já conta muito. Se isso é prolongado, conta mais ainda. Então, você já tendo uma noção de que você mexer com isso, eu acho que isso, né, corrobora essa condição. Existe, por exemplo, um relato de um médium muito famoso, o Sr. Valdo admirava muito ele, né, em português e tal, que, teoricamente, recebeu uma mensagem do Littré, né, psicografada. Então, né, quem sabe a gente... Eu tenho uma ou duas lembranças desse approach extrafísico de tentar passar mensagem para uma pessoa, né, para um médium, para que ele evite uma coisa ou outra. Então, eu acho que, de alguma forma ou outra, extrafisicamente, né, eu fiquei interessado nisso. E aí, só para fechar, né, tem várias casuísticas, mas essa última experiência, uma das últimas aí com essa amparadora, que eu chamo de K, né, o nome dela é Karen, que eu lembro de alguma vida dela, que eu fiquei muito colado com ela. E aí, essa experiência, um dos frutos que eu vi foi exatamente esse know-how de saber mais ou menos como é que é esse approach do lado de lá para cá, né, do extrafísico para o intrafísico, e vice-versa. Então, eu penso que isso tem relação. Então, veja, resumo, né, esquecendo o meu caso e tal, todos nós acho que a gente tem que pensar que a função que a gente vai assumindo aí na conscienciologia, e nós estamos falando mais do epicentrismo aqui, a pessoa tem um lastro, né, por trás, ela tem algo que foi construído e constituído, cuja base primeira é esse engajamento, essa consciencialidade, processo evolutivo, né, o curso intermissivo, ela querer pagar o preço para sustentar isso. E pagar o preço é o quê? Reciclagem, né, fazer assistência, enfim, se dedicar a isso, né, vamos dizer, já está saturado da vida humana, no sentido né, de viver por viver. Então, esse lastro é que vai dando essa qualificação, eu vejo, para a pessoa não só chegar no epicentrismo, mas para ascender ainda mais, né? Chegar em outras condições. Então, pensar nisso ajuda, né? A gente fala muito, né? A gente vai ter um curso ano que vem, de novo, que a gente vai falar do mega paravinco, que é exatamente essa ideia, né, que o evoluciólogo sugeriu para a gente poder ficar pensando, né, e no meu caso, depois de pesquisar, até abertamente com todo mundo, a gente mais ou menos chega aqui a alguma coisa nesse aspecto, né, de parapsiquismo, de projeção e tal. Então, eu ia até justamente falar, né, que nem lembrava se a gente ia ter esse curso no ano que vem,
mas da importância justamente que tem esse curso que é de acessar para a psicoteca, né? Ter como objetivo acessar para a psicoteca. Imagina que oportunidade a gente conseguir rememorar um pouco de tudo isso que a gente vivenciou, né, no período intensivo. Acho que, independente do curso, a gente ter como alvo projetivo aí, né? Acho que é super bacana. Muito bom. Deixa eu pegar aqui, que eu ia fazer um outro link, mas vou trazer aqui a pergunta do Eduardo Bortoleto, que trouxe mais uma pergunta aqui, e aí voltando aqui para a condição da CCCI, né? Uhum. Quais os maiores desafios dos EPICONs hoje em relação à CCCI? Bom, acho que esse vídeo vai viralizar, né? Vou começar a polemizar aqui. Cuidado com o que você vai falar, né? Não, tô brincando, imagina. Eu estava até vendo, né? Outro dia, sem querer, eu peguei uma pasta aqui que tinha várias... Tem, né? O meu, vamos dizer assim, meu arquivo do conselho, né? E nessa trajetória que a gente está aí com esse grupo, né? Uma equipinha, trabalhando com isso, tem muita história, né? Muitos altos e baixos. Então, um dos desafios, aí respondendo a pergunta, foi justamente assentar esse grupo, eu acho, sabe? Melhorar o nível de convivência, porque como são pessoas muito veteranas, líderes, cada um com as suas questões, havia muita dificuldade mesmo de relacionamento, não digo assim generalizada, mas algumas condições focais que acabavam, enfim, atrapalhando, né? O professor Valdo até falava bastante sobre isso. E um dos desafios que eu vejo que a gente caminhou bastante foi exatamente fazer esse saneamento, vamos chamar assim, né? Principalmente do ano passado para cá, a gente enfrentou essa condição e eu vejo que a gente hoje está em outro nível. Então, eu estou falando disso do próprio conselho, né? E aí isso acaba irradiando, né, para a própria CCCI. E eu atribuo, né, falei isso no congresso, tenho falado sobre isso, que no momento que a gente está hoje, em função do ECP3, a qualidade que foi, né, todo o trabalho que foi feito de modo antecipado, assistencial, nós tínhamos lá 26, né, 25 ou 26 EPICONs, junto com o professor Everton lá, que era o líder do trabalho, o trabalho que foi feito no congresso, enfim, tudo com mais de 400 pessoas, né, então isso tudo demonstra que realmente a CCCI está em outro nível, e eu atribuo, sim, um pouco, uma parcela grande a esse trabalho que o Conselho fez de harmonização da própria manifestação interna, às vezes tendo que fazer, né, condições críticas, chatas, mas necessárias, mas aquilo é importante para o próprio grupo, e simbolicamente, que não é só simbolicamente, mas assim, sincronicamente, a gente está lançando um livro agora do Conselho com relatos, né, casuísticas pessoais e tal, de casuísticas recinológicas. Então, esse foi um grande desafio. Para você ter uma ideia, em 2008, a Unicim pediu para o Conselho de EPICONs não assumir lideranças na CCCI administrativas, numa carta formal, em função de tudo que havia naquela época, e aí foi um bafafá danado, uns concordavam, outros não e tal. Naquele momento, né, a gente atendeu para não ir contra. Foi bom, mas obviamente que isso não se sustenta pela própria função, né, mas isso aconteceu. Nessa mesma época, coincidentemente, não é coincidentemente, né, não, mas enfim, sincronicamente de novo, chegou uma Consex bastante avançada, e o professor Valdo até fez na tertúlia aquela dinâmica de qual nome nós vamos dar para essa Consex, é uma Consex que ele não via há muito tempo, era vinculada à Itália, tinha muito processo docente, pedagógico e tal, e no final ficou o nome Magister que o próprio professor Valdo deu. Essa Consex está está na condição de evoluciólogo, ele é um evoluciólogo, e eu nunca esqueço, porque nós estávamos nesse período mais crítico, tenso, enfim, do conselho, e o professor Valdo falou que ele, Magister, era especialista em epicentrismo, e ele tinha pedido para o Magister ajudar o conselho.
E ele falou, quando vem alguém grande assim, eu penso em coisas que sejam boas para toda a CCCI. E se você vai nas cabeças, que são, né, teoricamente, os professores mais veteranos, você vai ajudando todo mundo. Nesse mesmo ano, nessa mesma época, nós fizemos também uma reunião com o professor Valdo, até um pouco em função dessa carta, né, para a gente ouvir, falar com ele o que a gente estava pensando. E ele falou, olha, vocês têm que ter em mente que o enumerador, às vezes, fica mais tempo com vocês do que comigo. Porque ele está olhando vocês, está amparando, está preocupado, ele quer que haja, né, essa harmonização maior. Então, veja, 2008 para cá, né, quanto tempo tem? Muita coisa passou, né, debaixo dessa ponte aí, de entra e sai, né, enfim. E eu acho que hoje a gente vive um momento bem mais positivo, favorável, né? E esses exemplos aí que eu citei, eu acho que realmente exemplificam isso. Além disso, nós estamos num desafio que é continuar crescendo o conselho, né? Então, a gente queria arrumar a casa para poder, vamos dizer, receber novos EPICONs. Então, tudo indica, né? Isso não é garantia, mas na nossa programação, no final desse ano, a gente deve abrir uma condição, né, das pessoas se candidatarem. Hoje já não existe mais indicação, heteroindicação, quer dizer, a própria pessoa tem que preencher um formulário e se auto-indicar lá para o conselho, ela vai ser, enfim, avaliada, né? Vamos ver essas condições todas que a gente comentou aqui, entre aspas, né, o currículo, histórico na CCCI, a gente pede alguns anos de TENEPS, de voluntariado, de docência. Só vou aproveitar, Pedro, desculpa te cortar, mas é porque a gente tem uma pergunta que veio do Instagram, a gente tem 2 perguntas que vieram do Instagram e, coincidentemente, elas são muito parecidas, tá? E é bem nisso que você está entrando, então só queria já deixar registrado aqui para a gente também prestigiar quem mandou a pergunta lá. Uhum. Que foi justamente quais são os critérios para ingressar no conselho, e os requisitos básicos para o voluntário se autocandidatar aí, né, a ser EPICON. Então, acho que vale entrar um pouco nesse... Aí sim, vou deixar você terminar a tua frase. Não, tranquilo. Mais ou menos a gente comentou aqui, né, existem algumas coisas formais, mas que, obviamente, a gente analisa cada caso. Mas, por exemplo, a pessoa que já teve, vamos dizer, intermissivista voluntário veterano, que se candidatou, mas que não fazia TENEPS. Então, tipo, não dá. Outra coisa, fazia TENEPS há 6 meses, não dá. Há 1 ano, não dá. Então, até eu coloquei esses critérios para quem tiver interesse no verbete pré-EPICON. Sim. Formalmente. Mas hoje nós tivemos que atualizar, porque até então eram, acho que, se não me engano, 3 anos de TENEPS, hoje já são mais, acho que são 5, mas enfim, tem alguns números assim, porque a gente precisa realmente ver que a pessoa está comprometida com a ideia exatamente para preservá-la nessa função. Então, voluntariado, né, há um tempo, né, expressivo, a docência itinerante, a TENEPS, principalmente, a condição de escrita em algum nível, né, ser verbetógrafo, ter escrito algum artigo, e todos aqueles processos mais subjetivos que a gente conhece pelo convívio. É sempre muito difícil a gente avaliar as pessoas, é muito difícil. Então, sim, tem uma carga subjetiva ali complexa, né? Não é fácil. Então, essa convivência, ela depende, essa avaliação, desculpa, depende dessa convivência, do que a pessoa já fez no voluntariado, para a gente ver. A melhor forma, né, eu diria, se pudesse dar uma dica, assim, né, se perguntassem, é o trabalho que a pessoa faz no voluntariado, né, principalmente esse de liderança, de assumir funções, sem esperar nada em troca, né, de ver como que a pessoa se comporta sob pressão. Então, dessa forma, né, a gente vai vendo a pessoa, por exemplo, às vezes ela tem muita passagem pelo AVA, né, criou muita confusão, então isso tem que ver como é que a pessoa está hoje. Então, esses critérios são desde esses mais objetivos, que depende dela ser uma professora veterana, uma tenepsista veterana, na CCCI, até esses objetivos que a gente começou, acho que a nossa live falando, quer dizer, essa pessoa se importa com o grupo, com a comunidade, ou ela está sempre só falando dela, só vai lá quando interessa a ela, só vai na tertúlia quando tem o verbete dela, enfim, coisas assim que são muito pontuais, específicas, só trabalha para ser dela. Então,
não que seja uma coisa, né, contra, assim, mas que é levado em consideração, sim, né? O nível de conflito, conflitividade, que a gente falou antes. Então, são esses critérios, né? Mas aí a pessoa, qualquer um pode ver, vai ter lá, vai estar disponível, né, o formulário para ela poder se candidatar. Legal, muito bom. Gente, tem uma lista de perguntas aqui que eu não consegui fazer, socorro, mas a gente já está chegando aí no final. Eu queria ouvir um pouco você depois também, Pedro, sobre outras coisas, mas eu não posso deixar de divulgar aqui que na semana que vem nós temos as escolas de personalidade consecutiva começando, né? As turmas 1, 2 e 3 iniciam na semana que vem. Então, se você tem interesse em começar a pesquisa serexológica, a gente vai ter uma turma do módulo 1 começando nas segundas-feiras, das 19h30 às 10 horas. E se você interrompeu em algum momento, você pode também entrar nos módulos que você parou, né? No 2 ou no 3. Então, a turma do módulo 2, inclusive eu sou uma das professoras, começa na quinta-feira, então é uma turma de quintas-feiras, e também tem uma turma do módulo 3 acontecendo nas terças-feiras. E eu vi que tem gente aí de Florianópolis com a gente. Gostaria de comentar aqui também que a gente vai ter alguns eventos aí em Florianópolis, em setembro, com as professoras Daiane e Luciana. Então, se tiverem interesse também, vocês podem entrar lá no nosso site, tem mais informações. Se tiver interesse aí em estudar também a pesquisa serexológica, tá bom? E aí não queria deixar de encerrar essa live te fazendo a pergunta dos 20 anos de epicentrismo consciencial aí, né? Acho que muito legal tudo isso que você trouxe aí dos eventos recentes na CCCI, porque eu acho que realmente foi um momento muito, assim, congraçamento, né? Um momento de muita satisfação para quem estava lá nesses eventos, né? SP3 e congresso, assim, era realmente muita energia. E é muito legal a gente ver isso acontecendo, né? Aí, ano que vem, além dos seus 20 anos, também completamos uma década da dessoma do professor Valdo. Então, ver esse trabalho continuado, né? A gente tinha sempre aquela preocupação da continuidade da conscienciologia, né? Com a dessoma do professor Valdo. Então, acho que é muito, muito gratificante ver tudo isso acontecendo. E acho que os teus 20 anos de epicentrismo consciencial também é uma marca bem importante aí, né? Queria que você também nos contasse aí quais os planos para esses 20 anos aí. Vai ter GESCOM também? Já estou cobrando. Tô devendo, aqui GESCOM né? disso, tô devendo. A gente vê que passa, né? Quer dizer, o tempo passa, a gente tem que estar ligado, realmente, nossa, né? Realmente parece que foi ontem, assim. Eu atribuo muito essa condição à própria INVEX, né? Quer dizer, a INVEX, esse pensamento, esse raciocínio estratégico, né, na questão do planejamento, max planejamento, a priorização. Então, você vê, né, a gente fala muito dos 20 anos de TENEPS, mas o que significa 20 anos de epicentrismo realmente, né? Quer dizer, será que não era para eu estar numa condição mais, sei lá, otimizada, mais à frente? Então, eu sempre penso muito, né, o que me segura ainda, né? Por exemplo, a condição da UFIEX, né, com a distância que eu estou, enfim, eu escrevi um verbete, você falou de GESCOM, né? Eu escrevi um verbete para chamar atenção para isso, que é aquele síndrome da para-erudição desperdiçada, né? Quer dizer, a gente tem muita experiência, se a gente não dá vazão para isso, é um grande desperdício, né? Uma omissão. Eu tenho tentado, vamos dizer, sanar um pouco isso no Epicentrismo Debate, né? Que é um outro grande ganho do conselho, não poderia, né, terminar aqui também sem falar. O professor Hernani, a professora Gisele estão aí à frente, né, nesse tempo todo. Daqui a pouco vão sair também livros, né, os tomos desses papers, né, já vão sair 2 de uma vez, já está em revisão. Então, você vê, é como se fosse uma enciclopédia de parapsiquismo, de epicentrismo que vai sair, né. Então, é um grande desassédio manter aquilo. E por que eu diminuí os verbetes, né, estou dando mais atenção para esse processo? Porque é difícil manter realmente, né, você ter ele toda semana, um paper, não é fácil. E é um grupo menor de pessoas. Muito menor, e dentro do grupo menor, às vezes poucos, né, que estão mais ali a fim de manter a situação. Em termos de revisão também menor ainda do que uma IC, né, mas a coisa tá saindo. Então,
a avaliação que eu faço é essa, eu preciso ponderar, né? Já pensei sobre isso, mas a minha vida ela é muito pesada por causa da medicina, né? A medicina me demanda muito ainda, né? Então, estou tentando me organizar para me liberar mais, para poder, talvez, dar vazão para essas, eventualmente, novos trabalhos, novas condições, né? Que possam surgir. E é isso, é responsabilidade maior ainda, né? Porque a gente vai ficando mais velho e aí a gente precisa corresponder, né, a isso, mantendo, obviamente, o pé no chão, né? Mantendo as coisas, mas não pensei em nada ainda especificamente. Eu estou devendo Agora eu tanta coisa aqui. já plantei a sementinha aqui. Sim, sim. Mas eu Muito preciso fazer legal. umas coisas que estão ainda na frente para Na depois lista, poder, na na lista, fila, na na fila, para fila de depois espera ali. pensar nisso. Mas Muito legal. realmente, né, é uma responsa, Sim, não, mas responsabilidade. muito bacana. Responsabilidade, mas acho que assim, a gente já começa aqui a agradecer, né, não só a sua participação aqui no Minimocast de hoje, mas ao seu exemplarismo, a tudo que você entrega e contribui com a CCCI, né, de modo geral, porque eu acho que é muito bacana esse teu envolvimento, esse teu compromisso com as GESCONs e com a entrega ali dos verbetes, do epicentrismo, tudo isso que você trouxe agora, que é justamente olhar para além da fronteira da IC que você está voluntariando, né, que é a consecutivos, e que a gente sabe a responsabilidade que você tem com a especialidade, mas independente disso, você tem essa preocupação e é muito bacana. Então, deixo aqui registrado minha gratidão aí por tudo isso, tá? Imagina, eu que agradeço. Eu quando penso até falei isso na palestra lá do Congresso, né, assim, em tudo que a gente ganhou, recebeu, né, dos amparadores, do professor Valdo, né, a gente pensa de algum modo, né, como retribuir isso, né, até fiz uma brincadeira lá da pessoa calcular o que ela já escreveu sobre os anos que ela tem de Conscienciologia, né. Sim, aquele lá mexeu com todo mundo. Porque a gente precisa ver isso, né, porque daqui a pouco nós vamos estar do lado de lá e, né, pode ser que a nossa consciência pese. Então, eu tenho sempre isso em mente, assim, se eu for contar, né, tudo que eu ganhei do professor Valdo, de experiência de estar ali, né, junto com a Muito Cris, aporte. enfim, morar no CAEC, esses aportes todos, dos amparadores, desde a infância, né, adolescência, então, né, a vontade que dá realmente é retribuir cada vez mais e tentar se organizar mais para isso, né. Então, eu agradeço aí suas palavras, mas eu estou bem consciente que a dívida é grande ainda, quer dizer, preciso, né, me organizar mais para poder, sabe, render mais nesse aspecto, assim, sem nenhum exagero nem falsa modéstia, quer dizer, com calma a gente poder retribuir isso tudo que a gente Não, recebeu. eu acho que de novo é mais um exemplo para a gente, né? Pra gente achar, escrevi um verbete agora, já estou bem, né? Já estou lá na enciclopédia. Não, isso. O cara que escreveu Não, vai imagina. tá aí falando que está devendo, né? Então a Não, gente se sente um pouco mais estamos humilhado devendo. aqui. A coisa é mais séria do que a gente imagina, né? Mas agora também, por outro lado, não pode ter ansiosismo, né? Nem Não, cobrança, nem aquele assédio sim, todo. Tem que perfeito, ver o muito que a bom. gente pode fazer, manter Uhum. tudo mais ou menos, né? Eu gosto muito até criei num artigo essa palavra etologia, né? O meu xará e meu amigo Pedro Borges, né? Entrou Desenvolveu essa direito nesse especialidade, tema? exato. Mas eu acho que isso é um dos, não digo segredo, mas uma das formas da gente conseguir pelo menos chegar mais perto do complexes, né? Porque você vai levando a vida mais ou menos de jeito, as variáveis todas do voluntariado, né? Sem passar a perna na vida, enfim. Então eu acho que isso é uma das formas da gente conseguir. Então a gente tem que estar sempre olhando, né? Qual é o pratinho que está mais embaixo, para a gente dar um gás, fazer aquela técnica do sprint, né? Então é As isso, mas urgências e enfim, emergências. eu queria te agradecer demais o convite aqui, né? Eu acho que quando você me convidou para falar desse tema ainda, eu achei bom, porque a nossa intenção é motivar as pessoas, né, a continuarem crescendo, né, a quererem entrar no conselho de alguma forma, fazerem reciclagem, conversarem comigo, né, comigo ou com qualquer IPCOM, com pessoa que elas confiem, que tem experiência, para ver o que elas podem fazer para estar lá,
em algum momento, né, sem nenhum tipo de ansiosismo. Por exemplo, eu venho trabalhando muito aí com os inversores, né, que são as pessoas mais jovens, e uma das coisas que me motiva é, baseado no meu caso e outros que a gente conhece, ver o quanto a pessoa pode evoluir, né, numa vida, porque está tudo otimizado aqui. Então, veja, se a minha geração, né, a nossa geração, ela está podendo chegar na desperticidade em função de tudo que foi feito, né, todos os trabalhos de curso de campo que você tem muita experiência, essa ideia surgiu exatamente numa qualificação das equipes do ECP2, né, então, a desperticidade ela já foi mais ou menos mapeada de alguma maneira, não que ela seja fácil, mas eu penso nos inversores já na CX, já nos teleguiados, né, do futuro, quer dizer, a pessoa tem 16, 17 anos ou menos às vezes, ela já está mais ou menos com a cabeça, né, boa, já tem vivência, experiência, óbvio que ela vai ter que engolir a vida toda, né, vai ter que fazer tudo aquilo que a gente falou, mas as chances dela são muito grandes. Então, se a gente puder, de alguma maneira, né, abrir frente, assim, abrir caminho para eles, é o que me motiva realmente, para a gente, depois, lá no extrafísico, poder ver essa turma chegando, né, e aí a média de manifestação da CCCI tem um nível de desassedialidade maior, né, ou até mais. Então, isso é o que me motiva a estar aqui, a falar disso, né, a falar do epicentrismo, falar como é que é, para a gente poder chegar nessa condição mais para frente, né, em termos de grupo. Muito bom. E você vai ter um complementário também, né, esse ano, sobre essa exato, temática, né? Em novembro, exatamente com essa Tá ideia. no fluxo do tema, né? Eu estou tentando aprender a ser pau-mandado, né, extrafísico, porque eu não tinha nem condição de fazer esse complementário, só para a gente terminar, e estava dando o Epicentrismo em Debate, no final do ano passado, começo desse ano, já não lembro, estava lá com a Hernani no começo, não tinha começado ainda, e aí veio uma consex desse meu lado aqui, um homem, e justamente falou para eu chamar o Hernani e a Gisele para a gente dar um complementário com o tema epicentrismo, visando, né, pensando ali principalmente nos inversores, né, principalmente nessa turma mais jovem, ou quem tem interesse, né, nessa temática, para a gente, enfim, trabalhar, ver o que acontece, passar as dicas. Foi mais ou menos essa motivação que eu entendi. Muito bom. Estarei lá. Beleza. Já estou ansiosa e sei que tem poucas vagas. Então, se alguém tiver interessado aí, tem que correr. Gente, beleza. Vamos encerrar então. É só deixar registrado aqui, na semana que vem a gente tem Mnemobio com Bezerra de Menezes e o professor João Luiz Ferreira apresentando. Então, fica aí o convite para vocês estarem conosco também na semana que vem. Agradecer mais uma vez, Pedro, pelas palavras aí, pelo exemplo, todo mundo super parabenizando aí, reforçando, né, a sua condição aí de exemplarista. Então, agradeço e espero você aí nos próximos Mnemos para compartilhar um pouco mais outras experiências aí com a gente também, tá bom? As portas estão sempre abertas aí. Obrigadão. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.